A explosão de Tunguska, o mistério mais poderoso que Hiroshima, seguindo a estrutura AIDA de forma fluida, sem mencionar os termos da metodologia. Imagine estar em um vilarejo isolado na Sibéria no início do século XX. Amanhã parece comum, o céu está claro, a floresta está silenciosa, mas de repente um clarão surge no céu. Uma luz tão intensa que transforma a noite em dia, seguida por uma explosão que sacode a Terra como se o próprio planeta estivesse gritando. As janelas se estilhaçam a centenas de quilômetros de distância. O chão treme, árvores são arrancadas pela raiz e lançadas como palitos de fósforo. E então, silêncio. Um silêncio ensurdecedor, estranho, pesado. Esse foi o cenário do maior evento explosivo registrado na história recente que não foi causado pelo ser humano. A explosão de Tunguska, em 30 de junho de 1908. Uma explosão tão poderosa que foi comparada a 1000 vezes a bomba atômica de Hiroshima, mas que aconteceu mais de 3 décadas antes das armas nucleares sequer existirem. E até hoje, ninguém consegue explicar completamente o que foi aquilo. No coração da Sibéria, uma área de mais de 2.000 km² foi devastada. O impacto foi tão intenso que mais de 80 milhões de árvores foram derrubadas em um padrão radial, todas apontando para um epicentro invisível. Mas o mais perturbador, não havia cratera, nenhum destroço, nenhuma evidência concreta de um objeto que tenha colidido com o solo. Testemunhas que estavam a até 500 quilômetros de distância relataram uma bola de fogo cortando o céu, seguida de uma onda de choque que os jogou no chão. A explosão foi ouvida a milhares de quilômetros e registrada por sismógrafos em lugares tão distantes quanto a Inglaterra e os Estados Unidos. O céu permaneceu iluminado por dias, como se o crepúsculo tivesse se recusado a ir embora. Mas o que realmente aconteceu? Na época, a Rússia enfrentava instabilidade política e a região atingida era tão remota que só 2 décadas depois, uma expedição científica conseguiu alcançar o local. Liderada por Leonid Kulik, essa missão foi movida pela hipótese de que um meteoro havia colidido com a Terra. Mas ao chegar à área, Kulik encontrou algo ainda mais enigmático: nenhuma cratera, nenhum meteorito, nada que confirmasse a teoria tradicional. Apenas destruição! A hipótese mais aceita até hoje é que um asteroide ou cometa explodiu na atmosfera terrestre, a cerca de 5 a 10 quilômetros de altitude. Essa explosão aérea teria gerado uma onda de choque com força suficiente para destruir a floresta abaixo. O fenômeno é conhecido como airburst, explosão atmosférica. Faz sentido, mas mesmo assim, há inconsistências. Por que não foram encontrados fragmentos do objeto? Por que alguns relatos mencionam que o corpo celeste parecia mudar de direção no céu, como se tivesse alguma forma de controle? Por que a explosão teve um efeito eletromagnético semelhante ao de uma bomba nuclear, muito antes da energia atômica ser conhecida? Essas lacunas alimentaram ao longo do século uma série de teorias alternativas. Algumas beiram o absurdo, outras são desconcertantemente plausíveis. Uma das mais intrigantes é a ideia de que o evento foi causado por uma nave alienígena que explodiu, acidentalmente ou propositalmente, para evitar uma tragédia ainda maior. Segundo essa teoria, o objeto detectou que colidiria com uma região habitada e se autodestruiu antes do impacto. Isso explicaria a explosão aérea e a ausência de fragmentos. Embora não haja evidências concretas, muitos ufólogos consideram Tunguska um dos casos mais convincentes de contato indireto com inteligência extraterrestre. Outra teoria proposta por físicos nos anos 1970 é a passagem de um mini buraco negro pela Terra. Esse corpo celeste hipotético teria atravessado o planeta de um lado ao outro, liberando energia no processo. Seria por isso que não há cratera? O objeto simplesmente passou direto. No entanto, até hoje, a existência de buracos negros tão pequenos e com esse comportamento permanece puramente teórica. Há ainda a hipótese mais terrena, porém igualmente misteriosa: Nikola Tesla. Isso mesmo.
O gênio excêntrico estava testando sua famosa Torre Wardenclyffe. Na mesma época, uma estrutura capaz, segundo ele, de transmitir energia sem fios através da atmosfera. Algumas pessoas acreditam que Tesla teria testado sua tecnologia em Tunguska, sem imaginar as consequências. Ele próprio havia mencionado a ideia de criar um raio da morte, uma arma de energia que poderia ser direcionada a longas distâncias. Coincidência ou não, logo após a explosão, Tesla perdeu seus patrocinadores e teve seu projeto encerrado. Mesmo com todos esses debates, a ciência ainda se inclina para a teoria do asteroide que explodiu no ar. E esse episódio teve consequências profundas. A partir de Tunguska, ficou claro que a Terra não está livre de impactos cósmicos. E que esses eventos, mesmo raros, podem causar destruição em escala continental sem aviso prévio. Hoje, dezenas de organizações monitoram o céu em busca de corpos celestes que possam representar ameaça. Programas como o DART, da NASA, tentam desenvolver formas de desviar asteroides em rota de colisão com a Terra. Tudo isso porque em 1908, um pedaço do céu caiu sobre a Terra e o mundo percebeu o quão vulnerável é diante do universo. Mas há uma questão que permanece. E se a explosão de Tunguska tivesse acontecido algumas horas depois, sobre Londres, Paris ou Moscou? Quantas vidas teriam sido perdidas? Que rumo a história teria tomado? O mais assustador sobre Tunguska não é o que aconteceu, é o fato de que poderia acontecer de novo. E se acontecer, talvez não tenhamos a mesma sorte de ver apenas árvores caídas. Em 2013, um meteoro explodiu no céu de Chelyabinsk, também na Rússia, ferindo mais de 1.500 pessoas e causando pânico na população. A explosão foi cerca de 30 vezes menor que Tunguska e ainda assim causou estragos consideráveis. Isso nos mostra que estamos diante de forças que, apesar de silenciosas, continuam à espreita. A Terra não é uma ilha segura em um universo tranquilo. Pelo contrário, estamos navegando por um mar cheio de riscos invisíveis. Tunguska é mais do que um fenômeno isolado. É um alerta, um lembrete de que por mais que avancemos tecnologicamente, ainda existem coisas além do nosso controle e talvez além da nossa compreensão.